2-0. Nos 3 empates no Campeonato Brasileiro antes de enfrentar o Caxias, estava tudo bem também. O jogo contra o Corinthians foi um massacre. Foi detalhe, erraram um pênalti, ganha o jogo, podia ter ganho o jogo do Corinthians. E por que o Romildo desceu no vestiário hoje? No Flamengo lá foi também. Aí são outros problemas. Se tá uma maravilha e eu tô errado, o Romildo tá errado também. Tu tá falando nenhum problema. Tu tá querendo trazer o problema que o Grêmio tá com todos... Que o Grêmio é uma estrutura que está toda problemática. Eu não falei isso. Não, mas pela maneira com que tu está falando, parece que toda a estrutura está problemática. Vamos lá. O Grêmio disputou... Qual foi a mentira que eu falei? Eu vou repetir aqui o que o Renato repetiu. Qual a mentira que eu falei? Eu vou repetir o que o Renato repetiu. O Grêmio disputou com um título esse ano e ganhou. Sim. O ano passado, na 7ª rodada, o Grêmio tinha 5 pontos. Quer dizer que esse ano está melhor, tem 7. O que está errado? É o que tu falou antes. O Thiago Neves é um jogador que o Grêmio contratou, uma aposta, que fez um contrato que ele tinha cláusulas, assim como tinha cláusulas para renovar esse contrato, tinha cláusula para rescindir esse contrato. O que optou o presidente? Para rescindir o contrato. O que o Renato falou? Que a imprensa está criticando Que a imprensa pegou no pé do Thiago Neves. A imprensa pegou no pé, porque a torcida não pode pegar no pé, porque não vai no estádio. Porque se a torcida estivesse no estádio, a mesma vaia que o André recebeu, o Thiago Neves receberia. Porque nenhum torcedor está satisfeito com o Thiago Neves. Então eu acho que, de repente, a válvula de escape do Renato é dizer que é a imprensa. Mas o Thiago Neves veio para cá, era uma expectativa que se tinha do Thiago Neves e não deu certo. Mas não te preocupa aqui na quantidade de válvulas de escape, porque a gente já teve na história recente. Já teve Deu Mole, já teve Nana Neném, agora a culpa é da imprensa... jogamos bem, mas o empate surgiu. Enquanto o Grêmio vier ganhando, né? O Grêmio hoje já está na situação que o Internacional esteve depois de 2010. O Grêmio já está se sustentando através de Campeonato Gaúcho. O Grêmio foi muito bem em 2016, que ganhou uma Copa do Brasil. Foi muito bem em 2017, que ganhou uma Libertadores. Em 2018, ganhou uma Recopa Sul-Americana. Ainda chegou numa semifinal de Libertadores, perdeu num crime aqui. E o que aconteceu? E de lá para cá, o Grêmio já vem sendo eliminado da Copa do Brasil. O ano passado, o Grêmio perdeu numa semifinal 5-0 para o Flamengo. Então, o Grêmio está se sustentando de Campeonato Gaúcho. Esse ano, todo mundo achou que o time internacional tinha melhorado, que vinha o mestre Cudê aí, tomou 3 chacoalhadas do Renato. Então, o Grêmio está sobrevivendo de Campeonato Gaúcho. Tá, mas tu achas correto isso? E o Renato é um treinador que disputou 6 Campeonatos Brasileiros. No 6, ele classificou o Grêmio para a Libertadores. 2010, em 2013, 2016, 2017, 2018, 2019. Esse é o currículo do Renato nos Campeonatos Brasileiros. Quer dizer... Eu vou fazer uma análise e eu vou culpar o Renato por todos os problemas do Grêmio agora na 7ª rodada? Não. Já teve time aí que na 7ª rodada era líder e foi rebaixado. Isso pode acontecer. Ele está falando de cavalos paraguaios. Aí eu acho que ele quer te introduzir no assunto, Thiago. Eu não estou me referindo ao Internacional. Não, porque o Renato também falou do cavalo paraguaio. Eu já cansei de ver o esporte. Eles vivem de Inter, vivem de Inter. Não, o Inter é uma exceção. O Internacional cair para a 2ª divisão, como o próprio Grêmio cair para... É uma exceção. Mas quantas vezes a gente viu na 6ª ou 7ª rodada está o esporte na liderança ou está um time que não tem as... O Internacional do Argel, em 2016, foi líder do campeonato no começo. Terminou rebaixado. Mas se tu analisar bem futebol, é que quando a espiral vira, aquele time internacional tinha coisa muito pior que o Internacional. Não era para ter caído. Mas errou os pênaltis durante a competição, se tivesse feito um dos pênaltis. Então se eu não me engano, a Ponte Preta no Beira-Rio. Então o que acontece é que é difícil. Não teve um na estreia que o Paulão bateu? Eu prefiro fazer outra análise, tá? Quer dizer, qual é a minha análise? A minha análise são de equívocos. Aí eu não posso culpar o Renato. Se o Renato está contratando, eu não preciso lá de um gerente de futebol, nem de vice-presidente. Mas há alguma dúvida de que o Renato contrata? Não, então alguma coisa está errada. Mas eu comecei dizendo que tinha coisa errada, tu começou me dando pau? Mas tu não disse aí que o Renato estava defendendo o Thiago Neves?
Não defendeu o Thiago Neves? Sim, o Renato defendeu. E onde é que está o Thiago Neves hoje? Ó. Onde é que está o Thiago Neves hoje? O Thiago Neves está no Twitter agora postando o seguinte, ó, até pra gente contextualizar, e tem muitos assuntos do dia. Na data de hoje, fui surpreendido com a veiculação de notícia informando o rompimento do meu contrato com o Grêmio. Em momento algum recebi qualquer informação ou comunicado oficial do clube nesse sentido. Portanto, me considero atleta do Grêmio com quem quero e pretendo manter e cumprir integralmente o contrato. Estou muito chateado com a notícia, até porque não acredito que a diretoria do Grêmio agiria com tamanho desrespeito a quaisquer de seus atletas e demais colaboradores. Seria uma atitude extremamente amadora que, inclusive, não combina com um clube do tamanho e história do Grêmio. Até aqui cumpri fielmente com todas as minhas obrigações e dedico diariamente todo o meu empenho em favor deste grande clube, a quem sempre respeitei e cuja diretoria parece não estar me respeitando nesse momento. Foi postado no Twitter do Thiago Neves. Eu vou passar a bola para Aquino para reverter isso. Tá escrito pelo advogado dele, pelo jeito, hein? Uma boa assessoria, no mínimo, ajudou a escrever isso. Além disso, outra notícia de Twitter, eu já falei aqui, fiz menção na transição do Conexão para o Cadeira Cativa. Não é Maurício Freitas que está dizendo isso. Aqui, ó, Chuzinho, ó, mostra aqui, por favor. Quem está falando é esse cidadão aqui, ó, no Twitter. Ó. Quem está falando é esse perfil aqui, ó, desse cidadão. Sebastian Sur, periodista de Rádio Continental, a equipe de Mariano Clos, parará. Agora vamos um pouquinho para baixo aqui, ó. Buenos Aires, né? Ó. O tweet dele. Vamos lá. Les regalo una bomba internacional. Hace 1 hora, como foi postado às 5h14, então há 2 horas. Cerrou el pase del uruguayo Cavani al Grêmio de Brasil. El lunes a la tarde llega a Porto Alegre. Ou seja, segunda tarde, segundo o Sebastian Sur, Cavani chega a Porto Alegre. Aquino, as duas bombas do Twitter para ti. Então vamos lá para o Thiago Neves. Thiago Neves é um jogador que tem contrato com o Grêmio. Tem um contrato que deve ter cláusulas que pode permitir a rescisão do seu contrato. Cabe ao empregador rescindir o contrato do funcionário a hora que ele achar que deve rescindir. Né? Quer dizer, o que me parece, olhando de fora, eu não estou lá dentro analisando o contrato e o que aconteceu, é que esse contrato tinha algumas cláusulas que beneficiavam o jogador em termos de número de jogos ou de participações até no banco, que se ele atingisse um determinado número, ele teria esse contrato renovado por mais 1 ano, dobrando o valor do salário. A partir do momento que o presidente se deu conta disso, ele acha que o jogador não deu resultado até o momento, ele tomou a decisão, e eu acho que foi a decisão mais acertada, de rescindir o contrato do jogador. Mas aí acerta o presidente em comunicar isso para a imprensa antes de ir para o atleta, e aí o Milton Machado pergunta também aqui, quando ele falou aquele palavrão comemorando um título, tarará, Grêmio, ele também estava respeitando a instituição? Aí tem algumas coisas que os jogadores de futebol têm que ter muito cuidado, tá? Porque existiu um jogador no Grêmio que se manifestava, inclusive se manifestou contra ele, que era o Luan, que o Luan se dirigiu para o Thiago Neves. Ele se dirigiu para o Thiago Neves e para o Sacha quando era para provocar o Inter. Para o Sacha, não, mas não para o Inter. Ele nunca fez, o Luan nunca fez a instituição Inter. Ele chamava o Sacha de cuzão. Entende? E o Thiago Neves chupa Grêmio. Quer dizer, existe uma coisa que é uma disputa que existe entre os jogadores e a gozação dele, e tu repicar que isso aí já vem desde lá do Rio de Janeiro, que o Romário fazia isso com o Edmundo, e o próprio Renato, no tempo que ele jogava, eles ficavam um provocando o outro, mas não a instituição, o clube. Eu acho que o clube tu tem que ter o maior respeito. Então, o que eu vejo é o seguinte, é uma decisão do Grêmio, e eu acho que não vai parar só no Thiago Neves. Tu acha que vem mais? Eu acho que vem mais. Quem mais está merecendo uma decisão Eu não sei, dessa? aí nós temos que analisar como foi feito esse contrato, quem fez esse contrato, quem fez essa contratação. Acho que alguma coisa pode ir mais adiante. A sensação que fica do dia de hoje é que do jeito que foi vinculado as notícias, a maneira como as coisas foram anunciadas, é que
de alguma maneira, houve uma intervenção da diretoria dentro do departamento de futebol. Eu acho que esse é o grande recado que foi dado pela diretoria do Grêmio. Aqui, como é que é? Na boca lá, como é que aqui quem manda é nós. Foi mais ou menos o recado do Romildo para a turma, né? Eu não vejo isso em relação ao departamento de futebol, porque o Paulo Luz, que é o vice-presidente de futebol... a comissão técnica, vamos dizer assim. Pode ser para a comissão técnica ou pode ser para o gerente de futebol também, que pode ter feito esse contrato. Entende? Porque isso, muitas vezes... mas o presidente sabia, não dá para tirar a responsabilidade dele do contrato, né? Ele está sabendo do contrato que ele está assinando. Ele sabia que tinha... Muitas vezes tu pode tratar uma coisa, negociar alguma coisa, aí de repente tem alguma coisinha lá no contrato que é diferente. O presidente não vai ler todos os contratos. E às vezes a pessoa não se dá conta do que é. Tu assina com a maior boa vontade, com tantas partidas, não sei o que, daqui a pouco o cara começa a jogar quando não é para jogar. Então, quando as coisas acontecem e de repente o presidente se deu conta que alguma coisa não estava conforme ele deveria ter combinado, no papel poderia ter alguma coisa diferente, ele pode ter tomado uma atitude, né? Mas, quanto ao futebol também, uma análise do futebol, que eu acho que poucos fizeram também. Só sobre essa questão que a gente estava falando do Thiago Neves, o Bruno Soares me sopra aqui, que o Renato não participou, ele só foi comunicado da decisão da direção de romper o contrato com o Thiago Neves. Pelo visto, o próprio Thiago Neves está dizendo que nem ele foi comunicado ainda, mas... Foi, tá, Thiago? Uma decisão da diretoria pode ter ficado chateado. Eu acho que quase todo funcionário, quando é demitido, já deve ter sido demitido alguma vez na vida, não deve ter gostado, né? Que o fato de não terem comunicado ele da maneira como ele está dizendo, ele não deve ter recebido a formalização do contato. Coloca ele a questão do dano moral, do não sei o quê. Ele tá... Por isso que eu disse que está bem redigido por um advogado, que eu acho que ele vai dar uma incomodadinha no Grêmio. Pode ser. Mas como o contrato dele termina agora, no fim do ano... Paga até dezembro. É um contrato curto, quer dizer, o que o Grêmio vai fazer? O Grêmio deve cumprir esse contrato, vai pagar, mas tu não vai renovar com aquelas cláusulas que tu teria para que dobrava o valor. Exatamente. Então, alguma coisa o Grêmio deve... Ele tinha que participar de 50% dos jogos. Deve ter se resguardado. E outra coisa que eu falo em relação ao Renato, eu falei isso ontem nos grupos de gremistas. O que aconteceu com o Thiago Neves? Quantas vezes o Thiago Neves já tinha entrado? O Thiago Neves tinha entrado em várias partidas para jogar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, meio tempo. Foi bem em alguma? Não. Nunca foi bem, né? Então, tem determinados jogadores, né, que não são para entrar durante os jogos, são para começar o jogo. Assim como tem o escurinho da vida que era para entrar durante a partida, né? Ele entrava sempre bem e era um jogador decisivo. Como o Everton foi muitas vezes, no período que ele era o jogador que era uma alternativa, muitas vezes ele entrava e sempre ia bem. Logo que o Everton pegou a titularidade, as pessoas disseram, mas o Everton agora não é o mesmo como titular. O jogador se habitua a entrar e ser decisivo. Então, o que o Renato fez, a meu ver, ontem? Que eu tenho que dar um crédito para o treinador. O que ele fez ontem? Bom, o Thiago Neves eu já botei umas 5 a 6 vezes para entrar durante o jogo, ele não deu certo. Eu vou dar uma oportunidade para ele começar uma partida. O Thiago Neves começou a partida. E agora vamos ver. Uma partida que, em tese, não era um jogo difícil, né? Jogando em casa, contra um adversário que é plenamente batível, tu entende? Eu acho que o Sport é um time que vai lutar para não cair. Então, o que aconteceu? Aí, não foi bem, a direção deve ter observado isso, e aí tomou essa atitude hoje. Algum motivo aconteceu, que só internamente alguém deve saber. Vocês da imprensa, como são especuladores, aí em seguida vão descobrir tudo o que aconteceu. É tudo culpa da imprensa, né? Não é foi a imprensa que derrubou. Não é culpa. A imprensa tem que divulgar os fatos. Tá, mas aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Se o Renato fez esse experimento com o Thiago Neves, de testar ele como titular para ver se rendia, por que ele não participou da rescisão de contrato? Mas o empregado, tu chama ele para ver se o cara, quem demite é o patrão. O Renato é empregado também. Aqui, não, tu tá querendo dizer que o Renato manda no Grêmio. Não, a prova é que o Renato nem foi comunicado. Isso é uma decisão da direção. Eu diria hoje, dá para fazer a seguinte frase. Eu também diria que o Renato manda no Grêmio, mas eu vou mudar a frase.
o Renato quase sempre manda no Grêmio. Isso. E o Romildo mostrou para ele quem manda de vez em quando é ele. É isso. Então, o Renato quase sempre manda no Grêmio e de vez em quando o Romildo manda. Hoje foi o dia de vez em quando. Me digam, e aí eu tô falando sério, me digam uma vontade do Renato de trazer alguém, de tentar recuperar alguém que a direção não acatou. Uma. Diga uma. Eu não sei. Não... Cavani, o Renato pediu? Não sei. Está sendo contratado. O Cavani, ele pediu ou não? Mas agora, falando sério, porque, ok, a informação do Cavani vem do exterior. Eu não tenho motivo... Quando eu ouço uma informação dessa, é o que eu estava dizendo fora do ar antes de começar o programa, eu sempre penso nos números. Eu não imagino que um atleta desse tamanho, por mais que ele queira estar próximo da casa dele, próximo do Uruguai, que ele queira jogar, dificilmente um atleta desse vem por menos de 500, 600 mil dólares. Entre todo o custo que envolve a transação, o passe, né, o salário, enfim, não tem como ser menos entre 500 e 600 mil dólares de mínimo, de piso. E nós estamos falando aí de mais de 3 milhões de reais mês. Quer dizer, o Grêmio fazer um investimento desse porte, ele arrecadou aí bastante com a venda de atletas, mas fazer um investimento dessa magnitude de mais de 3 milhões por mês, olha, tem que estar podendo, hein? O que acontece aí... O arroz tá caro, hein? O arroz tá mais de R$4 no mercado aí. Tem gente da turma do arroz que ajuda, né? O que acontece aí, eu vejo essa única hipótese que eu vejo dessa contratação é do jogador querer vir morar no Uruguai. Porque é um jogador que está 15 anos na Europa, jogador que ganhava no PSG 15 milhões de euros por ano. Quer dizer, é um jogador que deve ter um patrimônio de mais de 200 milhões de euros. Está com a vida completamente estabilizada. Pediu para o Benfica 10 milhões de euros por ano. Benfica não quis pagar. Tá 10 lá, vamos dizer que 10 milhões. Se ele aceitasse aqui 6... Se ele resolver vir para o Uruguai, ele vai se adaptar ao salário que o clube aqui vai pagar. Ele não vai dizer... Não, acha que ele vem por 700 mil, né? Aqui, né? Não, eu não sei, tu entende? Mas ele vai... Eu tô falando em 500, 600 mil dólares. Porque para se adequar à realidade... Tá, vamos ser generosos. 1 milhão que é o que o Tardelli... Quanto é que ganhava o Tardelli? 1 milhão e pouquinho. Ele ganhou um pouquinho menos que o Renato, 1 milhão. E o André? 500. 1 milhão e 500. 1,5. André e Tardelli. E quanto é que ganhava o Everton? 700. Então, bota o salário... Já deu 2,200 aí. Os outros 800, caso bota o mais Rodrigo... Quem é que ganhava 1,5 milhão? Quem é que ganhava 1 milhão? Não, somando os que saíram. O custo do Tardelli saía 1,300. Que espetáculo. Mais o André, que saía uns 500, mais o Everton, que ganhava 800. Deu mais de 2 milhões isso aí. Entende? Então, de repente, tu pode ter talvez economize mais alguma coisa no Thiago Neves agora. O Grêmio tem jogadores que saíram, né? Tem que considerar isso. O salário do Thiago Neves e do Everton dá mais de 1 milhão. Não dá? Agora, só a saída do Thiago Neves e do Everton... Mas eu não acredito que o Thiago... Eu não sei se tem alguma cláusula que poderia existir uma rescisão unilateral. Mas isso pode ter, não sei. Deve ter algum tipo de... Só se era um contrato de risco. Só se era um contrato totalmente de risco. Não, normalmente os contratos, e é o que eu acredito que aconteceu no caso do Thiago Neves, eles são contratos de produtividade, não de risco. Não, mas porque aí tem uma diferença. Mas aí ele tem os dois lados. Um contrato desse tipo, em geral, Maurício, é assim, olha, se você cumprir tal produtividade, você dobra. Agora, se você não cumprir, eu posso rescindir sem te indenizar. Exatamente. É para os dois lados a balança. Mas com um pedido tão carinhoso do Renato dizendo que em 14 dos 20 clubes ele era titular, ele ia se sujeitar a isso. Mas o treinador tem mais que dar força para o seu comandado, sempre. E a direção tem que decidir se o comandado tem que ficar ou não tem que ficar. O treinador treina e faz carinho para os seus jogadores. E a direção decide o que é bom para o clube. Tá, mas quanto, na média, tu acreditas que ganhava o Thiago Neves no Grêmio? Estavam falando em 400 mil hoje, da imprensa. Eu 400, então vamos lá. O salário de 5 de setembro já tem vi uma que informação pagar porque de ele já trabalhou. 380. Eu tenho uma informação de 320. Arredonda para 400, porque aí bota os impostos em cima da 400. Vamos botar para menos, vamos botar 300, porque a informação que eu tenho é de 320. Não, mas para pegar o diferimento que foi dado ali, média de 400. É 400 em outubro, 400 em novembro, 400 em dezembro, 400 em janeiro.
Estamos falando em 1.600.000, 2 milhões com 13º, isso aí o Grêmio paga rindo. Paga logo aqui, te livra de uma vez, um abraço, seja feliz. É uma alternativa que tu tem, que se tu tem uma cláusula no contrato que ele jogar mais 4 partidas, tu vai assinar um contrato de mais 1 ano pelo dobro. Quanto é que custaria isso aí? Sim, é mais barato pagar os 2 milhões e rescindir do que ter que gastar mais 5 depois. Exatamente. Então, tu tem que ver. Olha aqui, ó, Milton Machado. Muito mais de 5. Quanto é que ganha o Natanael no Inter? Não, me diz aí. Eu te dou uma lista. É o quê? Uns 250, né? 300. 300, já ouvi falar, mas não 300. sei. Não sei. Qual é quanto tempo ele teve? 3 anos de 3 contrato. 3 anos de contrato. Quanto é que dá isso aí? Não, é fácil também. Não, o Internacional tem não, vários. Vamos ficar falando do Grêmio, tá bom? Fala do Grêmio. Não, vamos falar. Pô, só querem falar do Grêmio. E outra coisa, mas o Grêmio é o assunto do momento. 3 anos de contrato, certo? 36. Ele não é o segundo reserva, ele é o terceiro. Não, e aí o Moisés não pode jogar agora. O time do Cudê não joga. Não pode jogar o time do... O Moisés não pode jogar contra o Bahia, né? Tem o Wendel. O Wendel tá voltando, tá se recuperando de um problema físico. Estão falando no Jussa. E não vai jogar o Natanael? É que o Cudê não tem isso aí. Não, mas alguma... Porra, isso aí é um absurdo, então. Cara, isso aí tem que... Isso, Aquino, tem que ir pra conta do Rodrigo Caetano. Porque tem gente... E aí acontece, não é com o Rodrigo, me dou super bem com o Rodrigo, mas tem gente na imprensa que confunde. Tem gente na imprensa que quando a criança é bonita, atribui o pai porque é amigo, e quando a criança é feia, bota a culpa no geral. Não, o Caetano, junto com o Capa, foram competentes em trazer o Guerreiro, e aí eu acho que o Guerreiro foi um acerto, e foram incompetentes em trazer o Natanael. Tá bem, mas tá considerando que toda a contratação internacional da era Caetano é do Caetano e o Capa. O que talvez não seja bem assim. Não, mas o Caetano e o Capa eles têm que ter participação. O Caetano é das melhores coisas que aconteceu no futebol do Internacional nos últimos tempos. Então, na última década, então vamos pegar de janeiro de 2011 para cá, o Rodrigo Caetano é das melhores coisas que aconteceu no Internacional. Então, tudo bem, ele não vai acertar sempre, ele não está imune a críticas. Como foi na era Caetano a contratação, vamos botar no colo dele. Mas eu acho que está no colo da diretoria, que contratou a rodo nesse período aí, nesses últimos... Eu nem vou falar, não fala mais do Pífero para trás, vamos falar para frente. De janeiro de 2017 para cá. O Pífero parece que foi um desfalque lá que deu de 13 milhões, foi isso? Não, mas isso é o que acharam. É o que acharam. É só o contrato. Eles pegaram... Isso é só o contratinho do Natanael. Então, assim... Tá, mas o Natanael custará ao Inter, porque está sendo pago em suaves prestações, o que o Inter arrecadou vendendo o Iago. O Inter vendeu o Iago para em 3 anos pagar o Natanael. Mas uma coisa é que nós temos que analisar. Nós estamos falando aqui, vamos voltar para o Grêmio, né? Para a alegria do Thiago Issa, que não quer falar de coisa. Deixa que a crise está lá. O Thiago Neves não deu certo, né? Não deu certo. Foi uma contratação de risco. Mas o Diego Souza deu. Deu. Você entende? Quer dizer, muitas vezes a gente analisou muito o Guerreiro, um jogador de 35 anos, um contrato de 3 anos, um valor altíssimo, se ia dar certo ou não, mas deu certo. Quando tu faz uma contratação dessa, tá correndo um risco. Tu tá feliz com o Guerreiro dando certo, a gente dizendo que deu certo, sem ele marcar gol em Grenal, né? Não, eu gosto dele nos Grenais. Guerreiro é muito bom Aliás, jogador. Depois que ele e o D'Alessandro saíram do time do Inter, o Inter melhorou mais ainda. O Guerreiro eu não queria que tivesse saído do time. O Guerreiro é muito bom jogador. Ele tem uma dificuldade que não é dele. É que o time, quando tem um Guerreiro, tem que jogar com as características do Guerreiro. E tem que passar a bola, tem que cruzar a bola pro Guerreiro. O Guerreiro, coitado, morre de inanição. A bola não chega nele. Bom, na era do Odair, então, se pegar lá no @Thiago Issa no Twitter, que eu tenho, bota lá @Thiago Issa Guerreiro. Isso é com 2 S's, né? ISSA, isso aí. E Thiago com H? Sem H. Sem H. Mas se vai lá procurar, vai ver quantas vezes eu escrevi que a bola não chega, ninguém cruza a bola pro Guerreiro, tá entendendo? Então é complicado. E mesmo agora, ele jogando a bola na era Cudê, que aí sim é a melhor coisa da década colorada, o Cudê como treinador.
Então aí já estava diferente, a bola estava chegando. Não gostava do Argel? O Guerreiro esse ano fez gol. Não gostava do Argel? O Guerreiro esse ano fez gol. Era goleador, estava conseguindo, porque a bola estava chegando. E mesmo assim, não cruzamento suficiente. Eles não jogaram muito Saravia e Guerreiro, que o Saravia tem um cruzamento melhor. Não tiveram muita oportunidade os dois juntos, não deu. Aí machucou agora, é uma pena. Mas o Guerreiro, eu lamento. O D'Alessandro não tem, infelizmente, já cumpriu. Estão especulando para o final de semana? Não, acho que ele pode jogar 15 minutos, 20 finais. Não, estão especulando como titular. Não, se o time não As escalações que eu vi hoje é D'Alessandro ou Marcos Guilherme. Mas eu vou te dizer, quando o time não tem condições, o titular, se ele está no banco, acho que ele tem que jogar. Mas ele tem dado demonstrações de que tem seus limites. Então eu acho que ele entrando como entrou contra o Palmeiras no final, eu não colocaria naquele jogo específico. Mas desta maneira, entrando no final, nos últimos 15 minutos, 10 minutos, é a contribuição que ele tem para dar até o final do contrato dele e tchau, né? Agradecer, fazer uma homenagem bonita que ele merece pela história dele no clube, mas é esse o limite dele. Ele está lento, então é um jogador para jogar no final, conter um pouco mais a bola, ele faz os lançamentos, aqueles importantes, e no fim do jogo o adversário muitas vezes está mais aberto, e aí funciona melhor esse tipo de jogo dele. Agora, desde o início do D'Alessandro, não tem mais condições, e o time já demonstrou, né, ter no plantel jogadores para substituí-lo. O jogo do Palmeiras, nós jogamos um primeiro tempo brilhante, que eu não teria entrado como ele entrou, porque eu acho que ele fragilizou demais o ataque. Ele poderia ter iniciado com o Galhardo, né? Mas tudo bem, mas mesmo assim o time jogou bem, jogou o suficiente para fazer aquela partida que era difícil, fora de casa e com o número de desfalques que tinha. Olha aqui, ó, deixa eu ler algumas mensagens da nossa live que tá bombando, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Vou ler aqui o que o Facebook tá marcando como mais relevante, depois eu vou na ordem e eu leio uma sequência maior. Boa noite. E esse balão de ensaio do Cavani, diz o Leandro Silva. Só não vê quem não quer. Depois de uma derrota e rescisão do Thiago Neves. Já começou. O Renato começou na entrevista coletiva falando do Inter. Um abraço. O Sérgio Zanata tá falando boa noite. Veja quem o Grêmio está contratando. Não vou usar o termo porcaria que ele tá usando aqui, mas enfim, ele tá dizendo Wellington, Thiago Neves, Gilberto, estão brincando. O Ivo Bento Silva. Se é ao vivo, falem no Cavani. O Edson dos Santos. Não é Edinson, que nem o Cavani, é Edson só. Dali Inter, maior do Brasil, em Tapejara, está assistindo o programa. O Silvio Vinícius, o salário alto do Cavani pode rachar o grupo. O Eliomar Malfatti, 1.800.000 o salário do Cavani, mais bonificações. Não sei se é tão pouco, viu? Porque o dólar tá lá em cima. O Christian Souza de Abreu, boa noite, em especial a torcida colorada. O Pedro Barbosa Neto tá dizendo boa noite. Cavani é para desviar o foco da crise do Grêmio. R$1.800.000 seriam 300 mil dólares, um pouco menos. Menos até, menos, porque o dólar tá 5,50. 350 mil dólares. É mais do que isso. O José Carlos Medeiros tá falando aqui, tá com cheirinho de segunda divisão. O Eduardo Silva Nascimento tá reclamando, dizendo que o Aquino sabe de tudo, mas sabe mesmo, o Aquino sabe muito. Vamos ver quem mais aqui, o Clair José. Se o homem, tá falando do Cavani, vem eu não sei, mas sei que tem 30% que tá tremendo. Não sei se ele quer dizer que a torcida do Inter é 30%, se ele tá dizendo que 30% da torcida do Grêmio tá tremendo porque tem que pagar um salário desse, mas enfim. O Cláudio Maia, boa noite, Cavani é do Grêmio. Vamos ver, né? Até chegar aqui, até que desembarque eu não sei, né? Porque, bom, já ouvi essa história faz mais de ano. Eu me preocupou uma coisa, que eu tentei falar com uma pessoa... E ele está no Uruguai. Rapaz. Pode ser verdade, então. Não sei. Eu tentei falar com uma pessoa e aí ele está no Uruguai. Uma pessoa que redige contratos? Exatamente. Já sabe quem é. Eu achei que hoje a notícia... Mas ele tem fazenda no Uruguai, né? Ele pode estar na fazenda dele. Daqui a pouco ele está... Na fazenda do lado do Cavani, quer dizer, plantação uma do lado da outra. Eu achei que hoje ia vir a notícia que a Arena, o Grêmio ia comprar a Arena, porque quando está em crise o Grêmio vem a notícia, o Grêmio vai comprar a Arena. Eu achei que era a notícia do dia, mas veio o Cavani, ó. Então... O Wagner tá dizendo que tem que trazer o Paulo Paixão, preparador físico.
O Paulo Roberto tá perguntando se o REC foi garantir uma carne pro fim de semana. Não, isso aí o REC tem garantido. Ele vai esperar o Cavani com churrasco. Bom, não sei. Pode ser, né? O Uruguai... O REC tá no Uruguai. O REC foi pro Uruguai hoje. Eu acho que ele já foi pra pegar notícia na fonte. a notícia. O Rodrigo Ribeiro Leal tá dizendo que o Natanael, a diferença é que não foi o técnico que pediu. Mas era o Odair o técnico na época? Né? Não, isso é contratação da diretoria. E agora, falando sério, não tô criticando. O Natanael tem cara de ser aquele tipo de contratação que chegam pro cara do Capa ou de qualquer departamento, seja, eu tenho tantos mil para investir em um lateral. Não, fulano já cumpriram 7 jogos, mas tem o Natanael lá na Bulgária, o que vocês acham? Tem cara de ser isso, foi a opção que sobrou, mas aí não dá pra pagar 300 anos, né? Não, e 300 mil por 3 anos, por aposta, isso não existe. Não é aposta, é um jogador afirmado. Já tinha jogado bem no Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense para a Europa. Tu sabes a história dele no Atlético Paranaense aqui? Às vezes acontece de alguns jogadores saírem daqui, quer dizer, eu acho que o Natan não saiu do Atlético Paranaense. Saiu, foi pro Chelsea. Um baita de um jogador. Não deu certo. Tu queres a história desses dois? Eu te dou. Não deu certo. Lá. Não deu certo no Chelsea. Pra mim, ele é um jogador que é fundamental no Atlético Mineiro hoje. Tá machucado, né? Tá machucado. Não, ele é um bom jogador. Eu achei ele fundamental nas partidas porque o Atlético Mineiro tá cheio de atacantes. Velocidade, mas sem o Natan é outra equipe. Aqui, ó. Vamos lá. Vou te dar a história desses dois. Natanael foi contratado em janeiro de 2014. O técnico do time principal era Miguel Ángel Portugal, só que ele foi contratado para o time sub-23 para jogar o estadual. O lateral do time titular não renovou de 2013 para 2014. E aí sobrou a vaga, não tinha ninguém jogando bem ali. O Natanael foi bem em 2 jogos do estadual, jogou aquela Libertadores, foi mais ou menos bem, quebrou o galho e só. No segundo semestre ele já não jogou bem. 2015 ele não jogou bem, jogou um pouquinho e foi para a Bulgária. Foi vendido? Foi liberado para a Bulgária. E aí volta agora com esse salário no Inter. Para vocês terem uma ideia, eu uso isso como referência. 2013, de 13 para 14, quando o Natanael foi contratado pelo Atlético Paranaense, o teto do Atlético Paranaense era 120 mil. Ganhava o Marcelo Cirino, provavelmente era o salário. Que é outro que comeu mais de 1 milhão do Inter. O Everton, que agora está no Grêmio, ganhava isso, mais ou menos, porque eram os destaques daquele Atlético. Era o Paulo Baier no meio, o Everton e o Marcelo Cirino. Era a base do time do Atlético. Aí tinha o Douglas Coutinho, que era mais jovem, e outros jogadores. O teto era 120. O Natanael, que foi contratado para o Sub-23, certamente ganhava muito menos do que o teto. Aí o cara, ele não corresponde, é liberado para a Bulgária e volta ganhando 300. São coisas que o futebol não vai me explicar direito, né? É verdade. No caso do Natan, o Natan tinha 17 anos, jogava na seleção olímpica já, era destaque na seleção de base, e ele queria ir para o Chelsea. Porque aquela coisa, chegaram aqui, assediaram o guri, ele queria ir para o Chelsea. Ele vendeu todos os bens que tinha, e aí o Natan tinha 17 anos, mas já tinha BMW, não podia dirigir, mas já tinha BMW. Vendeu todos os bens, pagou a multa dele ao Atlético para liberar o seu contrato, aquelas 2.000 vezes do contrato, que é a multa que o jogador tem que pagar para rescindir, e aí ele foi direto para o Chelsea. Não foi aproveitado no Chelsea, era muito jovem, não foi muito bem experimentado por lá, voltou para o Atlético Mineiro e agora está se consolidando. Se vocês lembrarem, o Natan, 2014... Em 2013, ele foi destaque na equipe da seleção brasileira, na virada de 13 para 14, que aí tem as competições da seleção de base. Ele vai para o Atlético, ele joga o estadual e se destaca, e aí ele ganha vaga no time, depois que o time começa a desmontar ali, a tirar Adriano Imperador da vida, a tirar umas laranja podre que surgiram lá com o Adriano Imperador. Aí ele se destaca, só que aí ele quis sair e acabou indo pro Chelsea. O Natan é um excelente jogador. Eu gosto muito desse jogador. Era jovem, não tinha cabeça, bola no pé ele tem. Então isso acontece muitas vezes. Mas são 2 casos que, desculpa aqui, o Natan era um caso que antes de ir para a seleção, o clube não renovou, como fazem os nossos aqui, não renovou pagando o que ele queria. E aí ele se destacou na seleção e foi para a Europa, mas ele tinha a bola, o clube até queria renovar e pagar bem, mas aí, enfim, existem as negociações. No caso do Natanael, ele foi bem no Atlético um semestre.
E a gente fica com a imagem dele nesse semestre mas aí, ele foi liberado. Se tu for analisar aí, o Internacional está contratando um jogador que foi liberado do penúltimo clube dele, terminou o contrato, não quiseram mais ele. Ele ficou livre. Chegou hoje. Aí ele foi jogar nos Emirados Árabes. Aí jogou... Aí tá falando do Abel Hernandes, né? Abel Hernandes. Aí ele chegou, aí ele chegou lá, saiu no bid hoje. Saiu no bid hoje, jogou foi apresentado. Jogou numa temporada, jogou 25 partidas, fez 3 ou 4 gols, ou um pouquinho mais. Não renovaram o contrato com ele, foi liberado também. O histórico dele não indicava a contratação. Não, mas o que eu te digo é o seguinte, esse jogador foi bom jogador. Só que ele teve uma lesão que rompeu o cruzado e depois ele teve uma lesão que rompeu... Foi exatamente o que eu escrevi no dia que anunciaram ele. Rompeu o tendão. Eu disse, os últimos clubes pelo qual ele passou não recomendam. Isso. Porque ele teve muita lesão e pouco gol. Isso. Para atacante. Mas daqui a pouco contrata um jogador pelo potencial que teve, quem sabe ele não chega aqui e não começa a meter gol. O próprio Guerreiro não estava numa fase tão maravilhosa antes de vir para o Internacional. Exatamente. E é uma contratação que eu acho que valeu a pena. Se tu for analisar o Diego Souza do Botafogo, tu nunca contrataria. É verdade. É verdade. E é um jogador que está voando. E ele estava com... eu acho que estava com 8 ou 10 quilos a mais. Ele está voando no Grêmio. Então, olha aqui, ó. Então é difícil, às vezes, a gente fazer uma análise disso aí. Não, o caso, o bruxismo que a gente diz, ou as indicações do Renato, que deu certo no caso do Diego Souza e não deu certo no caso do Thiago Neves, se o Inter estivesse na situação que está o Grêmio e trouxesse o Abel Hernandes e esse outro jogador agora, o Fernandes agora, que foi apresentado hoje. Se trouxesse esses dois atletas e não desse certo, a crítica que o Renato está levando hoje, o Cudê levaria. Eu vou te perguntar, outros 2 jogadores que não deram certo no Grêmio, foram indicações do Renato. O André e o Marinho. André, Marinho, Michael Suel, Brocador, tudo indicação do homem. Vamos lá, Marinho. Mas o Marinho não está bem agora no Santos? Bom, mas o Santos, Sacha, quando saiu daqui, jogou bem no Santos. Mas eu tô te dizendo o Sacha não é. Mas eu tô dizendo eu nunca achei mau jogador. Ele teve má fase, mas mau jogador ele nunca é. Ele não é o craque que ele é o jogador que é destaque e é goleador no Santos. Ele está jogando muito mais no Santos do que jogou no Grêmio. Ele demorou um ano no Santos a mais para... Não, o ano passado ele foi bem. O ano passado ele já foi bem. Esse ano é que ele é esse destaque que você está falando. Ano passado ninguém falava do Marinho, era só do Soteldo. O Sacha nunca foi o craque que alguns achavam que ele... Então, às vezes, um jogador não dá bem num clube e vai para o outro e encaixa. Mas olha aqui, ó. Eu tenho 2 notícias para o Thiago Issa. Não sei se ele vai comemorar as 2, vai comemorar só uma, não. Enfim. Saiu os números da Mega Sena e eu ganhei sozinho. Não. Confirmou o Cavani, para mim, tu vai dizer, confirmou o Cavani, tá chegando segunda. Olha, o nosso colega lá do exterior confirmou. Tem que avisar todo mundo no vestiário do Grêmio. Ó, ele vai ganhar mais de 3 milhões por mês. Vocês, não. Tá? Tem que deixar esse recado. Não, mas ele pode chegar no vestiário e dizer que vem ganhar aqui a mesma coisa que ganha o limite do... Eu já tenho dinheiro, eu já ganhei o que eu tinha. Eu quero cuidar das minhas fazendas que estão aqui perto e vim jogar no Grêmio, que é um clube que eu gosto. Tu acha que ele vai, num gauchão, por exemplo, enfrentar o São Luís lá em Juí? Aí os caras vão dar a bola, então divide, meu velho. Vai, ó, essa é tua, divide aí. Tá, mas aqui, ó. Você é uruguaio, rapaz. Deixa eu dar as notícias. Você é uruguaio, não é paraguaio, é uruguaio. Deixa eu dar as notícias pro Thiago Issa. Lucas Ribeiro e Peglo, que recentemente testaram positivo para coronavírus, estão liberados. Já fizeram o teste PCR, que já está tudo no protocolo. Estão liberados para jogar no final de semana. Peglo bateu um dos melhores escanteios dos últimos tempos no Beira-Rio. Foi ele que bateu. E tem sido difícil cobrar escanteio bom, né? Mas mais um caso de coronavírus foi identificado. Do Musto. Não sei se tu vai celebrar, se não vai. Eu não sou dos haters do Musto. Não sou mesmo. Não acho que ele deva ser, né, titular do time, mas ele é um jogador útil e que precisa ser trabalhado. O jogador, às vezes, está habituado a fazer algumas coisas, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema de jogo que o Cudê quer. Eu entendo que precisa encostar nele e dizer, para se acalmar, né? Ele entra com a adrenalina muito alta, toma muito cartão logo cedo no jogo.
mas ele está longe de ser um mau jogador, eu acho que pegam no pé dele. A torcida Internacional é bem murrinha, né? Uma torcida murrinha na avaliação de muita gente, pega no pé. A torcida Internacional não estava gostando do Fuchs, né? Metade da torcida Internacional não gostava do Fuchs, que é um extraordinário de um zagueiro. Tanto que foi vendido... Tu achas tão extraordinário? Eu acho extraordinário o zagueiro, excelente zagueiro. Quem? O Fuchs. O Fuchs é um excelente zagueiro, joga muito bem. Eu queria ter a convicção que tu tem. Eu tenho. E é o seguinte... Eu acho que tem 4 pessoas que têm essa convicção. E aí pegavam do guri, porque o guri errava um passe. Sim, ele fazia 48 passes no jogo, errava um. Aí os caras enchiam o saco do um que ele errava. Agora a bola passava pelo pé dele, coisa que no Moledo tu não consegue fazer. Eu já acho que o Inter melhorou. O melhorou. gol que nós tomamos, o Moledo estava do outro lado da área. Não sei o que ele foi fazer lá do outro lado da área. Nós tomamos um gol contra o Palmeiras. Ficou bem melhor depois que ele saiu. O Moledo é melhor e o Zé Gabriel é melhor. Não, eu acho que com o Zé Gabriel melhorou muito. Mas aí de novo o treinador. O treinador liberou o Fuchs, porque ele tem um sistema de jogo. Ele liberou o Fuchs porque ele tinha o Zé Gabriel. Não, ele liberou o Fux porque precisava da grana. Não, tudo bem, mas ele tinha o Zé Gabriel, que é outro excelente jogador. Aí agora eu vou concordar contigo. Futebol é uma harmonia de um conjunto. É que nem uma orquestra. Cada um tem que saber tocar o seu instrumento e estar no lugar certo. E tem uma maneira de jogar que o Zé Gabriel é melhor do que o Moledo. Mas eu quero te dizer o seguinte, se tu jogar o Moledo e tu jogar com o menino que jogou lá, Johnny. Se tu jogar com o Moledo e com o Johnny, porque o Johnny sabe jogar. Johnny é muito bom jogador. Tu entende? Então tu não precisa do Moledo para sair para jogar. Se tu jogar com o Musto, se tu jogar com o Lindoso, tu precisa de um zagueiro que saiba sair. Mas se tu jogar com o Johnny, tu não precisa. Mas aí aqui... A mesma coisa aconteceu no Internacional, que foi campeão do... Quando tinha o Fabiano Heller, que era ele que saía para jogar. O Edinho fechava. Claro. Ou o Grêmio lá atrás com o De Leon, que o De Leon saía e o China fechava. Não, tudo bem. Mas aí... esse casamento aí que tem que existir. Mas se tu tem os dois que sabem jogar, melhor, né? Melhora. Mas aí tem uma coisa que a gente tem que elogiar o Kudê e elogiar a postura correta que ele teve nesse caso. Todo mundo sabia, lá atrás, quando o Iago foi colocado no time, que o Iago era a bola da vez para ser vendido. E o Inter ficou 6 meses com o Iago como titular, o Wendel como reserva e não encostou ninguém da base. Quando vendeu o Iago, o Wendel, todo mundo conhece as limitações, o guri da base não estava pronto, tiveram que contratar o Natanael. Agora, no início desse ano, todo mundo sabia que o Fuchs era a bola da vez para ser vendido. E o Kudê buscou o Zé Gabriel, que é uma invenção do Kudê, porque o Zé Gabriel era volante, ele puxa o guri, ele passa a trabalhar esse guri por 6 meses para que ele vire zagueiro. E aí, ok, deu certo, está dando certo, não tem como afirmar que o Zé Gabriel é um excelente zagueiro, porque foram poucos jogos até o momento, mas ele mostra potencial. Não, tem gente em casa, tem gente em casa. E mostra, mais do que isso, mostra que o técnico está alinhado com a direção e analisando o seu grupo. Porque, em alguns casos, a gente sabe o que acontece, o clube vende o jogador e o técnico não estava prevendo alguém com tanta qualidade ou preparando alguém para aquela função. No caso do Fuchs, fica claro que o Kudê pediu algumas contratações, dentre as quais o Lucas Ribeiro, que testou positivo para coronavírus. Talvez por isso até o Zé Gabriel teve mais chances. Mas buscou contratação, não sei se num custo tão barato, mas enfim, buscou uma peça de reposição para elenco do estilo que ele gosta e trabalhou internamente uma peça que está dando certo nessa função. Então se criou uma linha de pensamento de não, o Aquino não vai estar conosco aqui ano que vem, ou a partir do meio do ano, então eu vou preparar o Thiago Issa para estar pronto quando o Aquino for vendido. E isso não acontecia antes. No caso do Iago não aconteceu. No caso do William também não aconteceu. No caso agora do Fuchs parece que está acontecendo. Aí é um lado positivo também, não dá para só criticar nem só elogiar. O trabalho feito muitas vezes por uma direção, às vezes tu chega em determinados momentos que tu cria alguns empecilhos, entende? Porque não dá para estar sempre produzindo, ganhando, vendendo e vai continuar sempre produzindo. Quer dizer, o Grêmio vem de uma sequência que o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil, que aí vendeu o Wallace,
Antes de ganhar a Libertadores, ele já vendeu o Pedro Rocha, né? Depois vendeu o Jailson, depois vendeu o Arthur, depois vendeu o Luan, agora vendeu o Everton. E o Grêmio contrata alguns jogadores com mais idade, né? Contratou o Léo Moura, que deu muito certo no momento que ele era uma alternativa, um jogador que saiu barato. Contratou o Cortez, que era um jogador também que saiu barato, que veio como alternativa e que se tornou titular. Então, e como tem equívocos. Né? Mas o Inter tem uma modificação grande nesse início de temporada, apostando mais nos jovens. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, porque eu acho que algum problema tem no Grêmio, que alguma coisa não está dando certo. O que não está dando certo? O presidente sempre falou que sempre no trabalho dele estava o investimento dos jogadores da base. Sempre investir nos jogadores da base. Hoje o Grêmio tem 1/3 do seu grupo de jogadores da base. Eu acho que tem muito jogador com uma idade avançada. Tu poderia ter menos. A média de idade é alta, né? Não é questão de média de idade. Eu posso ter o Orejuela com 24 anos, eu posso ter o Vitor Ferraz com 31. Compensa. Eu posso ter o Cortez com 33 e eu tenho o Guilherme Guedes, que tem 21. O que eu não posso ter é o Jeromel com 35, o Cânimo com 30, o Paulo Miranda com mais de 30 e o David Braz com mais de 30. Eu teria que ter, na minha maneira de ver, eu tenho que ter no mínimo um desses dois zagueiros na faixa dos 24, 25. O Grêmio falta jogadores nessa faixa de idade. A faixa do meio não tem. O Grêmio tem muita gurizada e muitos jogadores veteranos. O que aconteceu no jogo de hoje, ontem, para mim? O Grêmio, sabe que o Grêmio, tu te deu conta que o Grêmio entrou com 3 jogadores com mais de 35 anos em campo ontem? 3 não, 4? Vanderlei, Jeromel, Thiago Neves e Diego Souza, 35 anos. E com mais 3 jogadores com mais de 30. Cortez, o lateral, o Everton, 31, e o Cânimo, que já tem 29 para 30. Então, tu fica com uma média. Quando é que o Grêmio melhorou? No jogo. Tu viu o jogo? Eu vi parte do jogo porque eu estava aqui no programa. Quando é que o Grêmio melhorou? Mas quando começa a botar guri. Entrou o Jean-Pierre, o Isaac e o PP. Mas o Renato deu umas inventadas. Mas isso aí não era muito difícil acertar o time e ter começado mas com aí ele. Mas aí é o que eu te digo. Mas aí entra 3 na faixa de 20. Aí eu saio do 30 e poucos para o 20. Eu preciso ter mais jogadores. Eu preciso ter um jogador de 24. Ontem eu vi um zagueiro que me agrada. Do esporte? Do esporte. Eu vi um zagueiro que me agrada. Esse zagueiro já me agradava quando estava em Santa Catarina. De Santa Catarina ele foi para o São Paulo. Do São Paulo ele foi emprestado, jogou, eu acho que a 2ª divisão, acho que ele jogou no Paraná. Até fez um gol no Inter. Não sei. Quando o Inter estava na Série B. Maidana, não é? O Iago Maidana, né? Isso. Eu acho que ele jogou no Paraná. Acho que ele passou no Paraná, sim. Passou, né? Mas se ele jogou em 17, ele já deve ter mais de 24. Mas ele deve estar nessa faixa aí, na faixa do meio. O Maidana é 9,6, ele tem 24. Tá entendendo? Então, um zagueiro desse tipo que eu preciso ter. Eu não posso ter 4 zagueiros com mais de 30. Então, esse equilíbrio que tu tem que fazer muitas vezes. Internacional, esse ano que começou a ter jovens. Então esse equilíbrio que tem que fazer. Mas o que me preocupa é o que o presidente disse. O Grêmio vai fazer um trabalho que vai aproveitar os seus jovens, eles vão te dar conquistas, vão te dar ganho esportivo e depois eles vão te dar ganho financeiro. Assim foi com o Wallace, assim foi com Pedro Rocha, com Arthur, com Jailson, com Everton, mas está tendo está quebrando isso aí com alguns jogadores. Já aconteceu o problema com o TT, que com o TT eu só tive ganho financeiro, eu não tive ganho esportivo. Aconteceu com o Diego Rosa agora, eu não tive ganho esportivo com ele. E estou ameaçado de acontecer com o Ferreira e com o Elias.
Então, muitas vezes, de quem é a responsabilidade de fazer esses contratos? É do gerente de futebol? Não é do gerente. É para ser dele, né? Se é do gerente, alguma coisa não está funcionando bem, né? Então, de repente, tu pode ter uma modificação aí também. Olha, bom. Não, é um caminho. Eu estou levantando uma hipótese de fatos que aconteceram. Né? Pode não ser ele o responsável por isso, mas deveria ser, né? Olha aqui, ó, algumas das mensagens da nossa live que está bombando hoje, como sempre, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Rodrigo da Costa, quando o Michael não jogar, meio campo tem que ser Matheus, Robinho e Jean-Pierre. Mas aí quem marca, Matheus, Robinho... O Robinho foi uma surpresa agradável. O Robinho tem uma coisa que o Grêmio não tem. O Grêmio, tu viu o que o treinador do Grêmio tentou fazer ontem? Tu entendeu? Ele botou todo mundo pra frente. Não. Ele saiu jogando com 2 jogadores. Tu conhece bem o Everton. O Everton é o quarto jogador quarto de meio campo. Da segunda linha de 4, ele é o do lado esquerdo. Né? E o Alisson está fazendo isso do lado direito. O time do Grêmio era ao contrário. O Grêmio tinha um jogador agudo na esquerda. Ou o Everton, ou o Pedro Rocha, ou o Fernandinho, ou o PP. Não é isso? Ele fez o quê? Ele jogou com 2 jogadores de armação do lado e tentou botar o Thiago Neves junto com o Diego Souza, mais por dentro. E casualmente, 4 oportunidades que o Grêmio poderia ter tido de gol, a bola caiu com quem? No Thiago Neves. Uma ele cabeceou mal, a outra ele não conseguiu dominar, a outra ele... Tu entende? Tu sente que o cara já não dá mais. Como o Aquino tem uma memória fresca e todos os dados na cabeça do jogo de ontem, depois do intervalo, ele vai me responder se ele viu as 31 chances que o Renato disse que teve ao longo da partida. Já voltamos. 7h56, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Adalberto Aquino está me mostrando um print aqui de que o Grêmio teve 31 finalizações. Uma finalização não é chance de gol. O cara pegar e dar um balão da intermediária, na estatística, é finalização. Thiago, tá aqui, mas isso não é oportunidade posse de bola, 74-26. Finalizações, 31-6. Tá bem. Cabeçadas em gol, 7-0. Tá, mas então... Mas é isso, eu só tô dizendo que finalização e oportunidade de gol, chance de gol é coisa diferente. Tá, mas aí eu te pergunto o seguinte, Aquino. Se o Grêmio conseguiu ter 31 finalizações ou chances de gol, que foi o termo que o Renato conseguiu utilizar ontem. Finalização, não é chance de gol. Não, mas é que o Renato chamou de chance de gol. Se o Grêmio teve 31 finalizações... Ele se expressou mal. É 31 finalizações. Deixe-me lhe fazer uma pergunta, então, relevante. Quantas defesas difíceis fez o goleiro do Sport? Olha, uma coisa que não me agrada, eu vou te dizer já algumas coisas que não me agradam. E que o treinador tem que trabalhar isso e os jogadores têm que botar na cabeça deles isso. Chega uma bola na frente da área pro Jean-Pierre. Na frente, na meia-lua ali. Ele bate chapado ela em curva no ângulo. Ela passou isso aqui do ângulo. Se repetiu a mesma chance novamente para o seu Jean-Pierre. Ele fez a mesma coisa. Chapadinho em curva no ângulo. Aconteceu isso com o PP. Ele bateu, ela foi próximo do ângulo. Ela tinha que abrir mais. Defesa do goleiro. E aconteceu isso com o Isaac. A mesma coisa. Chapadinho, querendo botar a bola em curva. A mesma que ele tentou fazer no Granal, que o Lomba fez uma defesa embaixo. Por que esses jogadores não chegam na frente da área e soltam o pé com o canudo em gol? Eles não sabem fazer isso? Tiveram 10 semanas treinando, não podiam treinar isso? A sensação que eu tenho é que eu só tenho craque. É só bola chapada? É só bola chapada fazendo em curva para ir no ângulo. Chega na frente da área e solta o pé, meu filho. Solta uma, duas... De vez em quando tu dá uma chapadinha. Mas o que eu mais preciso é que o jogador que ele chute gol com força, solta o pé. Aquelas 2 bolas que o Jean-Pierre pegou ali, se ele solta o pé de peito de pé do lado, como ele bate, ele fazia no mínimo um gol. Ele recebeu uma bola contra o Corinthians na diagonal dentro da área. Larga um canudo cruzado de pé direito, ele ainda foi puxar para o pé esquerdo para botar chapadinha no canto.
Cássio foi ali e pegou. Então, esses jogadores têm que aprender que quando se entra na área tem que bater. Olha o Gabigol como fez o gol contra no gol que ele fez. Pegou a bola, ganharam 1-0 do Santos, pegou a bola, dominou, ajeitou, canudo em cima. Sem chance pro goleiro. Não tem chance pro goleiro. Se tá colocado embaixo, agora chegou perto, bateu em cima, é caixa sempre. O gol do PP, ele levantou a bola e bateu firme. Olha aqui, ó, outra estatística não é nossa, não é do Sul, é uma estatística que vem de Recife. Até porque a gente não gosta dessas estatísticas negativas contra a gente. De 2016 para cá, então 16, 17, 18, 19 e 20, são 5 anos. 4 jogos Grêmio e Sport na Arena. O Sport ganhou 3. Por quê, Adalberto Aquino? Você responde depois do intervalo, já voltamos. Olha aqui, ó. Eu já prometi pro Thiago Issa, para Adalberto Aquino, que vai entrar um craque no nosso programa em alguns instantes. Calma, que não é o Cavani, calma. É fazedor de gols também, usando um termo que o Grêmio gosta bastante. Vamos ouvir o que tem a dizer Luiz Carlos Reck, titular desse espaço. Fala, Reck. Amigos do Cadeira Cativa, eu tiro minhas férias picadinhas, sempre foi assim, até para poder aproveitar o serviço e a folga. E para casar bonitinho. Quando tem um feriado como esse, não tendo tanta relevância, não tendo uma decisão pela frente no futebol, acabo gaseando o serviço, na boa. E explodiram várias coisas nas últimas horas. Thiago Neves, pau que nasce torto, nunca se endireita, diz a música. Nós já sabíamos que Thiago Neves tinha começo, meio e fim. Sempre à espera de um milagre. Michael Suel, o Brocador e tantos outros, Christian Ceborra Rodrigues. O Grêmio está tentando recuperar sempre. E essa história que o Renato recupera todo mundo foi para o beleléu definitivamente. Renato custa caro para o Grêmio e às vezes gera custos caros também, que retumbarão lá na frente. Os plenos poderes de Renato estão diminuindo. O presidente tomou essa medida sozinho, atropelou Renato. Como é que Renato vai reagir? E deixo perguntas também para os meus amigos Adalberto Aquino e Thiago Issa. Thiago Issa, como é que vem o Acorda Conselho? Vocês que faziam tanto barulho vão desistir do Internacional? Que leitura você faz da próxima eleição? E pro Aquino fica a pergunta da questão do Grêmio, Thiago Neves e tudo mais. Vamos cortar. Vamos fazer o seguinte, para vocês terem tempo para pensar, refletir no que disse Luiz Carlos Reck. Nós já voltamos e vocês voltam respondendo. 8h04, eu não tenho nariz do Reck para sentir cheiro de sacanagem, mas acredito que seja. Um abraço pro Matheus do Jardim Botânico, Colorado, tá na nossa audiência. Tem muitas mensagens aqui, muitas vezes na sequência eu vou ler algumas, tem algumas colocações também para os nossos debatedores, mas antes, Luiz Carlos Reck, das suas mini férias, como ele mesmo disse, lançou perguntas, lançou dúvidas, lançou questionamentos em relação a Thiago Neves, em relação ao Acorda Conselho. Vamos lá. Por gentileza. Não. Comece, Thiago Issa. Como veio o Acorda Conselho nessa eleição? É a tua 10ª saída só nesse ano. Nós vamos fazer de conta que a gente acredita. Não, que só nesse semestre. O semestre começou em julho, ele já tirou uns 10 períodos de férias, mas tudo bem. O Acorda Conselho, que é um grupo de colorados independentes que não coaduna com essa lógica de movimentos políticos, em que muitas vezes os movimentos ficam mais fortes, são mais importantes do que o debate pelo clube. Eu já falei muitas vezes aqui no teu programa sobre isso. Tem até movimento dentro de movimento já, né? Isso. Então, Então, o Acorda Conselho vai, sim, fazer alguma movimentação no final do ano. Estamos estudando desde o ano passado, estamos montando coisas importantes. Nós temos um debate interno hoje sobre o futuro. Nós temos conversado muito sobre isso. Nós teremos uma chapa para o Conselho Deliberativo. E com a mudança do Estatuto, a última mudança, os conselheiros que se elegerem este ano, na eleição de dezembro, ficarão por 6 anos com mandato. Mandato de 6 anos, que é uma novidade no Internacional. Era quanto antes? Era 4. Então, renova metade do Conselho. O mandato do presidente é 3 também. Também é 3, mudou. Então, como agora, a cada 3 anos, elege 50% do Conselho,
quem se elege fica por 6 anos, ou seja, ficará mais de meia década no Conselho do Internacional e nós temos que compreender quais são os debates estratégicos para o clube nesta próxima década. O que o Internacional, com o que o Internacional deve se preocupar nesse próximo período, e nós fizemos estudos, estamos há 1 ano estudando esse grupo de colorados que não são mais conselheiros, estamos estudando e vamos apresentar para a comunidade colorada um projeto com ideias objetivas do que devemos debater, né? Trazendo algumas sugestões e colocando o debate na comunidade colorada. São temas importantes, temas estratégicos, nós vamos vir aqui no Cadeira Cativa falar sobre isso. Então, são estudos que nós estamos fazendo, promovendo, pesquisando em outros lugares do mundo como isso é tratado e nós vamos colocar para a comunidade colorada essa proposição, essa proposta de debate. Então, o Colorado tem que entender que não é só a eleição para presidente, tem uma eleição importante para o Conselho Deliberativo e que vai tratar da próxima década. São 6 anos, mais de meia década, é isso que nós vamos eleger agora. Então, prestem muita atenção e hoje, quando você, colorado, não vê alternativa para candidatos a presidente, você vê ausência de lideranças no Conselho Deliberativo, é por isso, porque na hora de votar para o Conselho não se dá a devida atenção. Então, dê atenção, escolha quem está preocupado com o futuro do clube, com os temas estratégicos a serem debatidos e eleja uma chapa do Conselho para verdadeiramente renovar o Conselho Deliberativo. Qual é o percentual para eleger o Conselho? Olha, era até antes fixo em 15%. Na última reforma do Estatuto foi aprovada uma cláusula que nesta vez não era mais a cláusula original, a sugestão original é minha. Não é a emenda Thiago Issa. Eles só disseram que não é exatamente, mas não é exatamente, mas é a que ficou famosa como a emenda Thiago Issa, que é variável aqui, conforme o número de eleitores. Então só vai se saber o percentual de barreira no dia da eleição. Ele pode baixar? Ele vai baixando à medida da quantidade de votos. Ele vai de 15, se eu não me engano, a 5, né? Ele é variável entre 5% e 15%, conforme o número de eleitores. Então, quanto maior o número de votos, menor é a cláusula de barreira. O Grêmio fez que é 15%, mas nós temos uma alteração que não permite que uma chapa só entre. Excelente. Isso é importante. Ele pode ter o percentual dele, porque já aconteceu num determinado período que era mais alto, que era 30, entende? Mas mesmo com 15, se tu botar 6 ou 7 chapas lá, pode ter várias que não chegam na cláusula. E pode ter uma chapa geralmente o cavalo do comissário, que é o que faz mais, que é quem está no comando do clube, faz 50% lá, os outros não atingiram que isso, tu entra com 100%. Então, esse limite é o que tu fizer. Se uma chapa só atingir 50% e as outras não atingirem os 15%, todo mundo entra. O máximo que tu pode entrar é 80%. Aí vai pingar para os outros. Os 20% pinga nos demais. Exatamente. Não, é importante ter essas cláusulas e outra coisa, que barrem e garantam a democracia, o Grêmio já teve uma chapa uma vez que elegeu 100%. Exato. Turma do Odônia, chapa do Odônia. Isso. Mas na época era muito alto, era 30%. É. Ele com menos de 50%, elegeu toda uma chapa. Então, essas modificações a gente vem fazendo. É a primeira eleição que vai ter um mandato de 3 anos. A do Internacional é. E o Marcelo pode ser candidato? Não, Marcelo Medeiros não, e nenhum integrante do Conselho de Gestão pode. Mas eles estão forçando a barra para fazer, vão judicializar a eleição. Pera um pouquinho. Eles vão judicializar a eleição. Pera um pouquinho. A partir do momento que tu tem uma modificação no estatuto, que o mandato era 2, ele pode ser eleito e reeleito, mas... Não, mas ele foi eleito as duas vezes na égide do estatuto anterior. Tá, mas mudou agora, Mas o Profut não permite? Permite. Não. O Romildo foi assim? Ele se elegeu 2 anos, depois mais 2 anos, aí teve uma modificação estatutária. É que a modificação estatutária, que na primeira eleição dele foi sobre a égide de um determinado estatuto, e depois que houve alteração. Isso. É por isso... Então não pode, já foi feita a consulta para o Profut, nós fizemos a consulta e negaram.
Eles são vagos, né, na resposta lá. Vagos. Eles não dizem exatamente que não, mas a interpretação do meio jurídico toda é que não. E se eles insistirem em colocar um candidato à diretoria, certamente, vamos lá do atual pro Conselho de Gestão, certamente vai ser judicializado. Nem os convidados porque tem 3 eleitos e 2 convidados no Conselho. Nem os convidados poderiam? Mas todos são do Conselho, porque como não tem mais presidente, não se elege um presidente, você elege uma comissão executiva, vamos chamar assim, que é o Conselho de Gestão. E dentro dessa comissão tem o presidente. E tem um que é um presidente, mas que ele não é... Como é assim? Que ele é votado entre eles para eleger. Não, então, ele é votado junto. O Grêmio elege o presidente e o Conselho de Administração, que são mais 6. Não, é que a situação do Estatuto do Inter aqui... Ele elege um Conselho de Gestão, tá? E como você elege um Conselho de Gestão, todos os cargos são, em tese... Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, exatamente. A questão do presidente é uma consideração que é feita, uma votação da reunião do Conselho de Gestão. Mas é que assim aqui no... Que indica quem vai ser o presidente, que vai assinar, enfim, tem uma série de questões jurídicas. Mas todos seguem esse mesmo, pode ser eleito e reeleito. Sim. É que a situação do Inter aqui, no que se debate... Mas como todos se reelegeram e é o mesmo Conselho de Gestão, a interpretação jurídica é que nenhum deles pode se reeleger novamente. Porque todos se reelegeram. É que aqui o Estatuto do Inter não faz diferenciação ou não deixa clara a diferenciação. O que defendem alguns movimentos é que, literalmente, o Estatuto do Inter diz que não é permitida mais de uma recondução, ou seja, mais de uma reeleição. O que os integrantes da direção defendem uma coisa é ser eleito como vice-presidente e depois concorrer a presidente. E aí que entra a história do Profut, que o Profut, justamente para evitar essa questão dos clubes que tem dono, que aí o cara sai de vice-presidente para presidente, não sei o quê... Não, mas isso pode. Não, no Profut pode. Não, se tu é vice-presidente ou presidente dos eleitos, não pode. Pode. Do Profut, tu pode ser vice-presidente e ser eleito depois presidente do clube, porque são cargos diferentes. Sim. Isso pode. Mas como é um conselho de gestão, o Profut... depende da... o que o Profut não quer é que tu fique trocando de função dentro de um conselho de gestão, onde tu continua mandando, porque tu não tem um presidente. Se for analisar, no caso do Grêmio, ninguém pode concorrer. No Estatuto do Inter, nas regras do Estatuto do Inter, o único que poderia ser reeleito, infelizmente não pode, porque já nos deixou, é o Marco Bobsin. Porque não foi reeleito. O Marco Bobsin foi só no caso do Grêmio. Então, transportando a situação do Inter para o Grêmio, seria isso. Seria como impedir Oderich, Hermann, Adalberto Praz, Duda Kref de concorrer a uma eleição como presidente. Não, eles já foram eleitos e reeleitos. Porque eles já foram eleitos e reeleitos. Eles não podem ter uma nova recondução, é isso. No caso do Grêmio, existe uma diferenciação entre o cargo de vice do conselho e presidente. Não está bem claro se tu pode ser candidato a presidente. Esses vices aí que já estão Mas é justamente já foram eleitos e reeleitos. Porque essa dúvida que paira... A maioria dos juristas absoluta com quem eu fiz consulta e conversei diz que não pode. Mas há, sim, de algumas pessoas que têm essa dúvida. Muito provavelmente, em razão disso, que as eleições do Inter serão judicializadas. Que aí... Tudo indica que haverá decisão judicial para definir os candidatos se pode ou não pode. É que aí eu trago um exemplo aqui. Que vai querer. A diretoria vai querer impor um candidato que é o Alexandre Chaves Barcelos. É que aí eu trago uma situação do Atlético Paranaense para poder comparar. No Atlético Paranaense, o Petralha, ele foi eleito a quantidade de vezes que poderia como presidente do Conselho Executivo. E aí, na eleição seguinte, ele foi o presidente do Conselho Deliberativo. Que dentro do Atlético, lá você elege o Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo é que elege o resto. Mas aí eleição casada, mas é assim a distribuição. Mas aí, no caso do Grêmio, por exemplo, tem o presidente e o Conselho de Administração, né? E tem o presidente do Conselho. De repente, o presidente do Conselho pode ser candidato a presidente do clube. Ele é no caso do Petralha, é o caso do Petralha. Ele é presidente do Conselho. Trazendo para o Grêmio, é como se o Romildo, depois de todas as eleições que ele já teve no Grêmio, ele passasse a ser presidente do Conselho Deliberativo e depois voltasse a ser presidente. É que lá a estrutura é um pouco diferente. Mas isso aí pode também. Tanto no Grêmio, eu acho que no Grêmio pode. É que lá é um pouquinho diferente, mas seria um caso mais parecido com o caso do Inter. Uma notícia importante para a gente saber, porque envolve marketing de clubes. A Globo chegou a um acordo com o Corinthians e, a partir desta sexta-feira, citará
os naming rights de estádios de futebol dos clubes brasileiros. O movimento se deu especialmente porque a Hypera Pharma, que é dona da Neoquímica, é também patrocinadora da Globo. A mudança do nome da Arena Corinthians para Neoquímica Arena já está disponível no site, inclusive, da Globo, assim como a CBF já vai começar a postar. Isso é importante, é um momento marcante, porque outras arenas não têm o nome citado. A Allianz não tem o nome citado, a Itaipava, lá no Nordeste, não tem o nome citado, enfim. O Red Bull Bragantino não tem o nome da marca citado, mas agora se decide que, pela primeira vez, até por já ser parceiro também, teremos um nome citado. Eu acho correto, porque tem que incentivar, né? Que haja esse tipo eles de depois patrocínio. reclamam que não tem incentivo para o futebol. Quem tem que incentivar são eles. Exatamente. Mas assim, ó, a Globo, por conta deste acordo, por conta desta negociação, ela negociou com o Corinthians, porque envolvia o Corinthians, a negociação principal, que era de um patrocinador, e por conta disso citará o nome de todas as arenas a partir de agora. Sim, é porque ela não pode fazer distinção. Ela não podia citar uma e não citar as demais. Porque antes ela usava como argumento que ninguém a patrocinava, então ela não era obrigada a citar. E a partir de agora pode citar. Então, se o Grêmio vender os seus naming rights, se o Inter vender os seus naming rights, serão ativos mais valorizados, porque ao invés de dizer que o jogo é na arena do Grêmio, será na arena da Ademilar, ou pode ser na Tedox, no Beira-Rio Tedox, por que não? Enfim, passa agora a existir um novo momento no futebol, um momento de valorização desses parceiros. Pode ser a Arena Rec Baterias, Beira-Rio Rec Baterias, Marpa Arena do Grêmio, Marpa Beira-Rio, Marpa Gigante para sempre, enfim. São muitas as marcas que podem ser citadas a partir de agora. Muda o cenário. E eu também acho que isso vai facilitar esse tipo de negociação. É um momento importante. Era um dos empecilhos. Eu queria só fazer um resuminho da história do Estatuto, para que não ficou claro que nós ficamos falando, que como a diretoria do Internacional se elegeu os 2 mandatos pela égide do Estatuto anterior, que não fazia distinção dos cargos, e deixava claro a impossibilidade de recondução mais de uma vez, é por isso que nenhum deles pode se eleger. Diferentemente do Romildo Bolzan, que tinha sido eleito por um mandato de 2 anos, e então mudou o estatuto e ele foi eleito para um de 3. Então o que se alegou é que ele podia ter mais um, porque o novo estatuto, aquele ali, que ele já tinha uma eleição, poderia permitir mais uma recondução. Porque o que comanda, vamos dizer assim, o que regra o mandato é o estatuto anterior. O que regra as condições é o estatuto pelo qual você foi eleito. Então essa é a diferença fundamental e é por isso que o atual Conselho de Gestão, que são os mesmos membros eleitos com o estatuto anterior, nenhum deles pode ser reconduzido novamente ao novo Conselho de Gestão. É por isso que, se a diretoria fizer e insistir nisso, certamente será judicializado. Agradecer as muitas mesmo mensagens que nós recebemos aqui na live, trazer mais um assunto importante do futebol internacional. O Messi, que tinha a possibilidade de entrar em litígio ou não com o Barcelona, não dá nem para dizer um tapa de luva no presidente, mas nocauteou o presidente do Barcelona com a declaração dele hoje. Ele afirmou, o Messi, que permanecerá no Barcelona porque o presidente do Barcelona não cumpriu com a sua palavra. Segundo o Messi, ele conversava desde o ano passado sobre a vontade dele de sair. O presidente dizia que ao final da temporada ele teria esse direito e na hora que o Messi tomou a decisão, ele acabou sendo obrigado pelo presidente a sair só com o pagamento da multa. E aí o Messi disse que não entrará na justiça contra o Barcelona, então cumpre o contrato até julho do ano que vem. E aí, se o Cavani vier mesmo, eu prevejo que vão falar do Messi uns montes de ano que vem. Adalberto Aquino, essa situação do Cavani, você acha que é possível, que é para aplacar, como alguns estão dizendo aqui, as críticas, que é para desviar foco, ou que ele está vindo mesmo em segunda desembarque? Olha, a direção toda nega. Essa notícia não veio daqui, né? Essa notícia quer dizer, há mais de ano já surgiu essa notícia aqui, né? Essa notícia, que ele teve lá no CT, tirou fotografia com a camisa do Grêmio e tal. Então, essa história aí é um sonho, né?
Mas o que aconteceu... É possível realizar esse sonho o que aconteceu atual? é que essa notícia veio de um argentino, né? Então, de lá, e ele passou essa notícia para a Europa, passou para as grandes redes do mundo inteiro, porque estava vendo aí na Fox, estava vendo na Sport TV, todas as redes estavam repercutindo isso. Quer dizer, alguma repercussão tem. A possibilidade que ele tem de vir jogar no Grêmio é a seguinte, a meu ver. Ele já fez uma proposta de 10 milhões de euros para jogar no Benfica. Ele pode não querer mais jogar na Europa. Eu, para jogar na Europa, eu quero ganhar isso. Senão, eu não fico. É um jogador que tem 15 anos de carreira, ganhando muito bem na Europa. De repente, ele resolveu vir para o Uruguai. Aí, de repente, ele pode vir jogar por um quarto disso. Aí existe essa possibilidade. Tem como pagar um quarto disso? Aí, é possível. Tem, mas eu acho que ele deveria... Olha, a notícia está ganhando um tamanho que daqui a pouco pode ser que seja verdade. E te preocupa isso? Eu acho que ele pode ficar no banco do Diego Souza, eu acho que... Não, mas esse é o grande problema. Ele agora vai botar o Diego Souza no banco. Ele tem que concordar em ser banco do Diego Souza. Que bárbaro, né? Depois dessa, obrigado, Thiago Issa, obrigado, Adalberto Aquino, obrigado você pela audiência. Segunda-feira é feriado, mas a gente vai estar aqui, hein, ao vivo, 7 da noite. Bom feriado, bom fim de semana.